O Punk não vai pra Capcom Cup. A gente acabou de receber essa notícia bombástica que muda totalmente o curso desse que é o maior torneio de Street Fighter 6 do ano, pelo menos em termos de premiação. Afinal, o torneio premia $1 milhão pro primeiro lugar. E como que a gente descobriu isso? Pois é, o Punk postou no Twitter: triste de dizer que eu não vou conseguir competir na Capcom Cup esse ano. Tive alguns problemas com o passaporte e não consegui renovar o meu a tempo suficiente para participar do evento. Peço perdão a todo mundo que fica triste com essa notícia e ano que vem eu venho aí mirando ainda mais forte na vitória. Isso depois de o perfil oficial da Capcom Fighters postar também que o Punk não poderia participar por causa de problemas com o passaporte. E esse não é nem o plot twist maior dessa história, porque assim, galera, o Punk, ele classificou para a Capcom Cup como o jogador que melhor pontuou durante o circuito. Melhor não, segundo melhor. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como vocês podem ver, na verdade, o jogador que melhor pontuou no sistema de pontos foi ninguém menos que o Blas, 770 pontos. Só que o Blas já tá classificado como a vaga da Evo França, porque pra quem não lembra, o Lechar foi o campeão da Evo França e o Blas foi o segundo colocado. Só que como o Lechar já estava classificado pra Capcom Cup, a vaga fica automaticamente pro Blas, ou seja, o Blas não entra pelo sistema de pontos. O Momote, o Kobayan, Ryukichi, Dual Kevin e Itabashi, todos eles entraram normalmente. Vocês vejam ali também que tem Engine Walker, Enel e Tokido logo em seguida. Só que aí que vem a história, né? Aí que vem o negócio. Pô, já é loucura o suficiente o Punk, que é o segundo melhor jogador pontuado, e dos elegíveis ele é o primeiro, né? O Blas não conta nessa conta aqui. O Punk simplesmente não vai conseguir. Ele teve algum problema com o passaporte. Ninguém entrou em detalhes nas redes sociais, nem mesmo o Punk. Talvez ele tenha perdido o passaporte, talvez ele, por algum problema, venceu e ele não conseguiu renovar. A gente simplesmente não sabe também, não adianta ficar especulando, porque o fato é, o Punk não vai mais participar da Capcom Cup. O que, por um lado, eu acho uma pena. Por quê? Porque o Punk é aquele jogador que tem muita personalidade. Ele tem rivalidade com o Mena, ele tem rivalidade com o Shao Hai. Então, você vai torcer contra, você vai torcer a favor, não importa. Na partida do Punk, todo mundo sempre tá muito investido. E na minha opinião, isso é muito bom pra competição. O Punk tem muita personalidade. Eu sei que muita gente já tá torcendo contra ele, mas não muda o fato de que é muito legal ver o Punk jogar. Ele é um jogador incrível e tem esse lado, né, de que tem muita gente investida nas partidas dele, porque ou você vai torcer contra ou você vai torcer a favor. Neutro você não vai ficar. Mas eu não tô aqui pra falar sobre, pô, o Punk é isso, o Punk é aquilo, torçam para o Punk, torçam contra o Punk. Não. A questão é que a maluquice completa é o que acontece agora que o Punk não vai poder participar. Porque a Capcom Cup já tá chegando. Dia 11 a dia 15 de março, tá logo ali. Falta menos de 3 semanas. Então, o que acontece? Vejam vocês, aqui por essa tabela, que logo abaixo de Itabashi e Zangief está Engine Walker. Ou seja, algum jogador que classificou por pontos não vai poder participar da Capcom Cup, teoricamente a vaga vai pro Engine Walker. Engine Walker não pôde, vai pro Enel. Enel não pôde, vai pro Tokido. Só que aí que tá, o Engine Walker e o Enel já estão na Capcom Cup. O Engine Walker venceu o World Warrior da região dele, ele venceu a final regional. E o Enel ficou em segundo lugar no CEO, que também foi vencido pelo Lechar. Como o Punk, que era o primeiro classificado pelo sistema de pontos, não vai mais poder jogar, a vaga vai pro próximo jogador elegível. E esse próximo jogador elegível é ninguém menos que Hajime Tokido Taniguchi, o GOAT. Se isso aqui não é absoluto cinema, se isso aqui não é absoluto Street Fighter, eu simplesmente não sei o que é. O Tokido vai pra Capcom Cup. Tokido! E aqui vocês podem ver a confirmação oficial feita pela Capcom Fighters. Nós gostaríamos de informá-los que uma mudança foi feita em relação aos participantes da Capcom Cup 12. Devido a circunstâncias pessoais, o Punk não poderá mais viajar ao Japão e, portanto, não participará do evento. Como o Punk classificou para a Capcom Cup 12 pelo sistema global de pontos, a sua vaga será transferida para o próximo jogador elegível, Tokido. O Tokido competirá
no mesmo grupo em que o Punk jogaria originalmente. Por favor, tenha em mente que, em situações parecidas no futuro, dependendo do tempo e da logística, a transferência da qualificatória talvez não seja possível. Contamos com a sua compreensão. E aí está, amigos. Se isso aqui não é o poder do protagonismo, eu sinceramente não sei o que é. Porque na história do Tokido, o tanto de coisa que poderia ter dado errado pra ele, e de alguma forma, de algum jeitinho, as coisas vão lá e no final dão certo. É brincadeira, seja nas partidas, seja na vida como competidor. Olha só que maluquice, faltando menos de 3 semanas, Punk tem problemas com o passaporte. E na verdade isso é até um pouco estranho, né? Porque se o passaporte tava pra vencer, como que o Punk não se deu conta disso? Será que ele perdeu o passaporte? Será que, pô, é difícil de tentar imaginar o que aconteceu? Não importa. Sabe quem que tá lá, todo felizão, pronto pra jogar a Capcom Cup 12? É o Tokido. Pra vocês que não lembram, na Capcom Cup do ano passado, o Tokido, pra ir pro top 16, ele precisava de uma combinação totalmente maluca de resultados. Ele tava no grupo do Kakeru, do Bolado, do Jabiem. Chegou num ponto que o Tokido precisava vencer todas as partidas. Ele venceu até o Kakeru, que não tinha perdido nenhuma. Depois ele tinha que torcer pro Dual Kevin perder pro Bolado, o Bolado matar o Jabiem, pra não sei quem matar o Bolado, e adivinha, tudo aconteceu exatamente do jeito que precisava e o Tokido conseguiu avançar na fase de grupos. Vocês lembram que o Bolado venceu o Dual Kevin, o Kakeru venceu o Jabiem, o Bolado venceu o Jabiem, ou seja, o Tokido, ele é o protagonista. Se alguma coisa precisa dar certo pro protagonista avançar, ele vai avançar. E aí é aquela coisa, né? Agora o Tokido está na Capcom Cup. Será que existe um sonho? Será que o Tokido, com aquela skin 3 horrorosa do Ken e agora o seu JP, ele vai ser capaz de surpreender a galera? Talvez ele não estava treinando, se preparando tanto quanto os outros jogadores, mas não importa. O Tokido é protagonista. E aí, amigos, eu simplesmente não sei o que vai acontecer. Como a Capcom já deixou claro, o Tokido vai jogar no grupo que o Punk estava classificado para jogar, o grupo I. E como vocês podem ver ali, ele vai estar no grupo do Higuchi, Armakoff e Sherna. Se o Tokido vai ser campeão da Capcom Cup é muito difícil dizer, afinal a gente tem aí jogadores incríveis como o Mena, o Blas, o Angry Bird, o Lechar e companhia limitada. Quem vai ser campeão? Não sei, muito difícil chutar. Os competidores são de um calibre nunca antes visto na história da Capcom Cup. São muitos jogadores fortes mesmo. Porque, ó, primeiros 2 anos de Street Fighter 6, a gente não tinha um sistema de pontos, você só classificava jogando Major ou via World Warrior. Então você tinha mais jogadores de regiões que não são tão fortes se classificando e você tinha menos talentos globais podendo fazer parte, já que você tinha vagas limitadas. Agora a gente tem campeões de Majors, jogadores classificados via sistema de pontos e mais o World Warrior. Ou seja, nesse ano a gente vai ter simplesmente os melhores dos melhores jogadores. Simplesmente a elite global vai fazer parte, não tem desculpa. Muitos jogadores fortes classificados, e é por isso mesmo que eu acho até uma pena que o Punk não esteja participando, porque ele é um jogador de calibre global, um jogador de elite sem sombra de dúvidas. Dito isso, o Tokido também é. O Tokido, pra quem não lembra, tem muita gente que despreza o Tokido. Ah, o Tokido já não é... Mas o Tokido venceu o Super Premier do Japão que a gente teve ano passado, ano retrasado, melhor dizendo, 2024. Você tinha lá um Super Premier no Japão e o Tokido chegou na final contra o Lechar e foi campeão. Mesmo assim, tem gente que tem coragem de olhar pra mim e falar assim, o Tokido já não é mais o mesmo. Tudo bem, o Tokido pode não tá aquele jogador dominante que ele foi em Street Fighter V quando ele era o jogador mais forte, sem sombra de dúvidas, mas ele ainda é um jogador de calibre global e a gente precisa respeitar a história do monstro. Eu não tenho um palpite necessariamente para quem vai ser o campeão nesse momento, mas eu pretendo fazer um vídeo em breve sobre isso, falando para vocês quem vai ser o campeão, mas eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham desta informação? Tokido fica, e agora o Tokido está na Capcom Cup. O que vocês acham disso? Tem algum palpite para quem vai ser o campeão? Me conta nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!